mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo de silêncio e oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo o seu auxílio, pois só por ele podemos alcançar a plena compreensão da palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos vivendo estas semanas chamada Semanas da Páscoa, o tempo da Páscoa. São 6 semanas em que a gente celebra com mais fervor e entusiasmo o mistério da Páscoa, da ressurreição de Jesus. A metade do tempo, terminamos domingo passado de ler os relatos sobre as aparições de Jesus ressuscitado, ou a forma com que os discípulos e apóstolos conviveram com a notícia do túmulo vazio da ressurreição. Hoje,
a gente vai ao que Jesus falou para os discípulos antes de sua morte, lá quando ainda estava com os discípulos, e que os discípulos encontravam grande dificuldade de compreender. Hoje, domingo, os 2 próximos domingos, nós vamos ao Evangelho de João com o que chamamos de a autoapresentação de Jesus. Ele se apresentando, dizendo quem ele é. O Evangelho de João tem uma sequência muito bonita em que Jesus se autoapresenta. Hoje, propriamente, ele se apresenta como o bom pastor. Não como o pastor, mas como o bom pastor. Por causa, todos os anos, no 4º domingo da Páscoa, a gente medita este Evangelho de Jesus se apresentando como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E neste domingo, o 4º domingo da Páscoa, o domingo do bom pastor, se celebra no mundo inteiro o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, pelos sacerdotes e as mulheres e homens de vida consagrada nas congregações religiosas, como as nossas irmãs dominicanas e salesianas que temos aqui na paróquia. Vamos ao texto. Tome lá comigo, número 11 do seu folheto, João capítulo 10, versos 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus, bradem: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Espere um minuto. Eu sou o bom pastor. E repete: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. A gente precisa escutar o Evangelho e já codificar o desenrolar do que vem. O mau pastor, ou o que não é bom, aquele que se apresenta como pastor e que não é bom pastor. Daqui já podem tirar as consequências do porquê a igreja dedica esse domingo para rezar por nós padres. O risco que é da gente se colocar a serviço do Evangelho, querer ser pastor, mas não ser bom. E não ser bom, não conforme um consenso coletivo, um consenso popular de bondade, mas uma bondade segundo a bondade de Jesus, que é muito diferente, absolutamente muito diferente. Esta bondade do pastoreio requer de nós uma disposição para tirar consequências desse texto. A primeira coisa que eu queria recordar os irmãos e irmãs é o seguinte: primeiro, o limite desta linguagem para a cultura e para o mundo de hoje. Jesus falar que é o bom pastor, que o bom pastor dá vida por suas ovelhas, não é muito a linguagem codificada nossa. Mesmo na realidade da produção rural dos rebanhos de hoje, é uma outra forma de pastorear, é um padrão muito mais industrializado e tecnicizado do que esta relação interpessoal do pastor e do rebanho que ele cuida, que ele zela. Então a gente precisa, primeira coisa é zelar para que essa linguagem da gente alcance um nível mais elevado. Você poderia tirar essa linguagem do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e pensar que é a mesma coisa de você com seu cachorrinho de estimação. Aqui é uma coisa mais elevada, porque o rebanho é fonte de sustento para a família. A lã e o leite é a base principal do sustento, e depois a carne e a própria comercialização do rebanho. Então, tem consequências bem delicadas que a gente precisa aplicar. Aqui não é o zelo piedoso, devoto de como você cuida do seu pet.
repito, é bem mais exigente do que isso. Porque hoje existe uma inversão de valores, que os animais de estimação tomaram o lugar das pessoas. Isso é perigoso. É importante isto. Eu mesmo tenho os meus, mas devo constantemente dizer: eles nunca poderão ocupar o lugar de gente em minha vida. Não podem ser tratados com a mesma lógica do trato humano, substituído. Então, dito isso, lá vem a primeira consequência. Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Para entender Jesus como bom pastor, ele mesmo descreve o mau pastor. Versículo 12, tome lá. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. pois Ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. mercenário e não é pastor. Não é nem bom, nem pastor é mercenário. Também, aqui no capítulo 10 de João, você pode conferir em casa depois, Jesus chama o mercenário de ladrão e assaltante. As consequências que nós precisamos tirar desse texto são muito, mas muito delicadas e concretíssimas. O bom pastor, ele vê o lobo chegar. Existem lobos que rodeiam o rebanho de Cristo, a igreja. O bom pastor precisa o tempo inteiro, além de cuidar das ovelhas, decifrar o comportamento de alguns que aparecem no meio do rebanho e que uns são mercenários, ladrões, assaltantes, e outros são lobos. No capítulo 10, que nós estamos aqui, lemos o versículo 11, 12 e 13. No versículo 7, Jesus diz: eu sou a porta. Antes de dizer que ele é o bom pastor, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Depois ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor entra pela porta. O ladrão, o mercenário, o assaltante, sobe por um outro lugar. Eu sei que talvez isso não tenha grande relevância para muitos daqui, mas um percentual enorme de cristãos hoje convivem com um cristianismo que não é mais a experiência comunitária, paroquial, de vida de comunidade como nós temos. Tem um monte de cristãos que nunca conhecerão pessoalmente o pastor que as conduz. Cristãos com pastores que eles nunca saberão quem é, de verdade. Porque são pastores que entraram na vida das pessoas subindo por outro lugar, pela antena da internet, pela antena da televisão, por um outro lugar. E aqui está um risco violento. Quem sabe mais disto somos nós, quando as pessoas procuram-nos para conversar, com altíssimas desordens e transtornos psicológicos, psiquiátricos, emocionais, com uma compreensão religiosa completamente divorciada desta revelação bíblica e da linha de orientação da igreja. A gente fala para a pessoa: onde você tem ouvido essa maluquice que te forma? Aí ela vem com a lista dos padres e dos freis e dos pregadores da internet e da televisão, que mesmo sendo padre, frei, sendo devoto piedoso, com as capas e as vestes todas para caricaturar como pastor,
na verdade, se caricaturam como mercenários, porque querem entrar na casa das pessoas subindo por um outro lugar, não entram pela porta. Estão me entendendo, gente? Nós padres, quando escutamos as pessoas, mas principalmente os bispos, são os que mais sofrem com esse tipo de ladrões, assaltantes, mercenários e lobos. E é interessante porque o povo desenvolve uma relação que é um fenômeno que a psicologia cada vez mais estuda, o fenômeno dos abusos. As pessoas abusadas sexualmente, abusadas moralmente, abusadas espiritualmente, elas costumam exercer um tipo de submissão ao abusador. E eu estou colocando no mesmo nível abuso sexual, abuso moral, abuso de violência com abuso espiritual, porque é tudo abuso, porque é dominação e manipulação das consciências, é anular a identidade da pessoa e submetê-la a um jugo de obsessões e de observação de regra e de consumo de produtos que o pregador vende na internet. E aí, quando a gente fala para a pessoa, por favor, se liberte dessa linha, esse tipo de pregação e de doutrina está te adoecendo, está pirando você, aí a pessoa fica com raiva do padre, porque é comum na pessoa abusada, não é? Ter um tipo de sentimento de zelo pelo abusador. Faz parte do processo do abusador tornar a pessoa abusada, sequestrada pelo seu domínio psicoemocional, afetivo. Gente, não é simples falar disso hoje. E não falar é o maior perigo. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Bento XVI, olha aqui para a cruz. Como é que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas? No mesmo, deixa eu virar um pouco para vocês desse lado verem melhor crucificado. No mesmo capítulo 10 de João que nós estamos lendo, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Os mercenários, ladrões e assaltantes pregam isso, falando que a vida abundante que Jesus veio dar é dar a você o que vai satisfazer você. Diz Bento XVI, não, a vida abundante que o bom pastor dá é a vida dele oferecida na cruz, e por esta entrega de sua vida oferecida na cruz, ele nos dá a vida abundante, é precisamente, ele nos dá Deus. Ele garante-nos alcançar a contemplação e a proximidade da face de Deus. A vida abundante que Jesus oferece não é a vida de coisas, não é pão e peixe para todo mundo nunca mais precisar trabalhar porque tem cesta básica pronta. A vida abundante que ele oferece é a vida em Deus, a face de Deus. Não é fácil trabalhar porque isso aqui mexe com os elementos mais subjetivos de nossas expectativas, de nossas idealizações, de nossas fantasias, sonhos, projetos, ambições, que são coisas cimentadas e sedimentadas num universo simbólico, repito, subjetivo, que compõe todos os elementos que envolvem a vida, a dor, a solidão, pela qual a gente passa no caminho da existência. A vida que o bom pastor dá, só a cruz explica que vida é essa. Porque a cruz ensina-nos a descobrir um mistério.
Para ser o bom pastor que Jesus é, ele precisou e aprendeu o que significa obediência por aquilo que sofreu. Carta aos Hebreus. Para ser o bom pastor, é preciso aprender a ser o cordeiro, o cordeirinho manso e humilde, obediente. Só alcança dar conta de ser bom pastor quem experimenta a graça de ser bom cordeiro. Você que é pai, você que é mãe, você só alcança a graça de ser bom pai, boa mãe, se no caminho de sua existência você deu conta de experimentar a graça de ser bom filho, filha, não é não? Às vezes nós passamos por experiências traumáticas, de ter um pai ou uma mãe que não é aquilo que a gente, ou minimamente a gente precisava. Mas, ainda que a mãe e o pai da gente não seja aquilo, nós temos, pelo Evangelho e pela graça da fé, a possibilidade de alcançar uma relação com o Divino Pai Eterno, uma relação de cura por aquilo que meu pai e minha mãe não deram conta de ser para a minha vida, e aquilo que eu recebo do Pai Eterno supre todas as minhas carências, deficiências, todas as minhas frustrações, e não só, às vezes minhas graves feridas por ter tido um pai e uma mãe que fora violento ou ausente, ou também um abusador pela sua forma autoritária, prepotente de dominar a minha vida. É preciso olhar para Jesus, o bom pastor, que dá a vida, e encontrar no bom pastor, que para ser pastor é ovelha. E entre essa relação de ser ovelha e ser pastor, tem duas palavras misteriosas, poderosas: fidelidade e obediência. E são duas palavras que para o mundo e para os ouvidos de hoje são uma ameaça. Os pais do mundo do pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, do Ocidente, os pais passaram a ter medo da religião e achar que a religião pode ser um mecanismo de opressão. Fazem todo o capricho de dar tudo quanto é bagulho do mundo para os filhos, mas a religião não, porque é imposição, é peso. Pais que perdem a saúde, às vezes perdem a dignidade, para dar e satisfazer as ambições dos filhos, mas que não têm coragem de ter uma educação de fidelidade e obediência do filho, da filha, dele mesmo, dela mesma, na relação de fidelidade e obediência com Deus, para que o filho aplique na vida dele. A minha mãe, o meu pai, exigem de mim uma fidelidade e obediência que é dificílimo para mim, mas eu vejo a minha mãe e o meu pai viver uma fidelidade e obediência a Deus, que me desarma e diz: não é por capricho pessoal, ele mesmo, ela mesma se submete a uma fidelidade e uma obediência a Deus. Estão entendendo? É um raciocínio pesado. Então é por comparação, é por contemplação, é por observação que o filho vê e remete à figura do pai e da mãe aqui, comigo, na mesma relação que ele tem com Deus. Vou dizer uma coisa, vamos ainda ao texto, porque tem uma coisa difícil para a gente enfrentar hoje. Olha o que Jesus fala, versículo 14: eu sou o bom pastor. Vai. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai.
Pensa você, mãe e pai, com essa autoridade de pastoreio que você tem na vida de seus filhos e netos, e você dizer assim: eu conheço as minhas ovelhas, que eu sou responsável por elas, cuido delas, conheço, elas me conhecem, do mesmo modo que eu conheço o pai e o pai me conhece. Olha a tabela. Pergunta difícil. As tensões suas como pai e mãe, como filha e filho, podem ser curadas a partir de um investimento na qualidade da sua relação com Deus. É a partir dessa fidelidade e obediência aqui que a gente alcança a fidelidade e obediência aqui. Tá claro? Onde isso é rompido, é porque a qualidade do vínculo aqui não tem sustentabilidade. Repito, tem pai e mãe que quer garantir aqui fidelidade e obediência do filho, sem o filho ter nenhum amparo de contemplação da autoridade de Deus na vida dele e dela. Nenhum. Continua. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Diz Bento 16. Quando Jesus fala, dou a minha vida pelas ovelhas, ele está dizendo, eu dou Deus para as ovelhas. Deus. Não é coisas, não são coisas. Eu dou Deus. E uma base boa da ausência da autoridade dos pais e mães na vida dos filhos é porque conseguem dar religião, doutrina, norma, regra, costume, tradição, mas não conseguem dar compreensão sobre Deus. Aí é uma tragédia. Aí a religião se torna fonte de doenças e de neuroses, porque se torna peso, e não fruto o desabrochar natural de uma relação com Deus. Por causa disso eu tenho minhas práticas de devoção, de piedade, de religião. Quando esta relação não é baseada numa íntima comunhão de conhecimento, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, conheço as ovelhas, elas me conhecem. Que base? Eu sei perdoar o meu pai e a minha mãe, porque sei a luta que ela vive na relação com Deus, para confrontar e superar o temperamento difícil que ele tem, que ela tem. Isso existe, não existe? Tem filho que fala assim, olha, meu pai é difícil, minha mãe é difícil, mas mais difícil do que aguentá-lo, é não honrá-lo, porque a qualidade da luta dela, com Deus, me põe assim, não vou abandoná-lo. Aquele mandamento, honra pai e mãe. Honra pai e mãe quando tem honra. Porque às vezes você vai avaliar, do ponto de vista espiritual, moral, ético, clínico, não tem honra. O que você vai honrar? Seu pai e sua mãe não viveram honrosamente a função de pai e mãe. Você vai honrar o quê? Eu às vezes falo assim, quando eu era adolescente, que tinha muito conflito com pai e mãe, que era a coisa mais normal do mundo para a geração dos anos 60, um padre maravilhosamente me falou uma coisa que vocês não se assustem, que eu falei ao pé do ouvido do Robson no caminho para Santiago de Compostela. O padre me diz assim, se seu pai e sua mãe você nem tivesse conhecido a eles, mas você tivesse a vida que você tem, você agradeceria a Deus por viver? Eu comecei a chorar e disse, minha vida é maravilhosa, com todas
os desafios. Aí ele diz assim: se seu pai e sua mãe tivessem apenas se unido um com o outro um dia que fez você, e se você der conta de fazer desse dia e daquela experiência de intimidade do pai e da mãe uma razão para glorificar e louvar a Deus pelo dom da vida que você tem, basta. Honrar pai e mãe é honrar naquilo que a honra. E eu agradeço o dom de viver. Quem vive e tem alegria de viver, brada uma salva de palmas de honra para o pai e a mãe. Às vezes você quer escolher o tipinho de papai e mamãe que você quer, e Deus te deu a graça de escolher e acolher o dom de viver. Desabrocha. O pai me ama, eu amo o pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Olhe para a cruz. Toda a função de Jesus em dar-nos Deus, numa palavra, se realiza no mistério da cruz, ou seja, no gesto supremo de humildade, de amor, fidelidade e obediência. Diz um teólogo, Abade Teodoro: por meio da cruz nós, ovelhinhas de Cristo, fomos congregados num único aprisco e fomos destinados às moradas eternas. A imagem de Santo Agostinho, e agora Teodoro, fala o seguinte: quando o lado de Cristo é atravessado pela lança que derrama água e sangue, por este rio de água nós viemos nas águas do batismo e fomos congregados como ovelhinhas no aprisco do seu coração. Portanto, aqui a graça do batismo cessa e encerra definitivamente todos os traumas e prejuízos que você pode trazer da herança genética do pai e da mãe, ou herança espiritual, porque quando você passa pelas águas do batismo, surge uma nova criatura. De filho do papai e da mamãe, agora somos ovelhinhas guardados no aprisco do coração de Jesus. Ser ovelha do rebanho de Cristo, guardado no coração de Jesus, diz Bento, nem sempre é fácil. Às vezes corremos e enfrentamos muitas tribulações. Somente se o nosso conhecimento não vincular a Cristo, aí sim nós seremos escravos dos vínculos daqui da terra, nos sentimentos de prejuízos e frustrações com os vínculos daqui da terra. Uma vez vinculados no Cristo, somos curados das feridas aqui da terra. E ao invés de lamentar o que não tivemos do pai e da mãe, que pastorearam nossa vida, nós somos em Cristo novas criaturas. Pega comigo brevemente a segunda leitura de hoje. Olha que coisa impressionante que o mesmo João do Evangelho escreve, número 9 do seu folheto. Encontrou? Olha o que na fé você é. Caríssimos, brada a igreja, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Este texto da primeira carta de João cai também no dia 25 de dezembro, dia de Natal.
Que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus e nós o somos. Ponto. Ponto. Isso já cura tudo. Está resolvido a crise de filiação, a crise de maternidade e paternidade. Quantas pessoas eu conheci, já contei a história aqui da irmã Luzia, que foi deixada porque nasceu cega, apenas um olho um pouquinho aberto, foi deixada na porta do convento. As freiras levaram-na para dentro do convento e criaram. Quando ela completou 13 anos, ela, filha das freiras criadas lá, tutelado tudo pela justiça, ela disse: eu quero ser freira, e se tornou uma freira exímia, uma mulher retíssima, enxergava nada, tinha o ouvido mais refinado para a música que puderia imaginar. Você entrava no convento, aquele convento com os corredores enormes, você ouvia a irmã Luzia tocando um fino piano das freiras americanas e entoando cânticos que não tinha ninguém que não era arrebatado aos céus. Quando a gente experimenta ser amado, ser amada, ponto. E ela gostava de dizer: mas irmã, por que tanta alegria? Porque somos filhos de Deus, ponto. Só que João não contenta em dizer isso, ele diz que tem mais. Vamos lá? Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, já somos. Mas, brada a igreja, nem sequer se manifestou o que seremos. nem sequer se manifestou o que seremos. O que seremos? Sabemos, leiam. Que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Hoje nós somos chamados de filhos adotivos, mas vai chegar um dia em que Cristo voltar, quando Ele no esplendor da sua ressurreição aparecer diante de nós, e nós chegarmos bem face a face com o ressuscitado, aquela luz da ressurreição vai fazer a gente limpar os olhos, limpar a face, e nós o veremos tal como Ele é, e nós seremos semelhantes a Ele, filhos no Filho. Carência, prejuízo zero na relação com o Pai Eterno. Eu sei que para quem está na vaidade do mundo, isso aqui diz pouco, porque talvez uma boa clínica de correção facial e de plástica diga mais para você do que uma intervenção celeste na sua feição. Esse texto, ele não costuma dizer muito quando a gente está novo, mas quando a pessoa está na iminente espera da morte, com o diagnóstico e consciente de que está para passar dessa vida para outra, que você segura na mão da pessoa para dar a unção, e você lê esse texto e diz para ela: feche os olhos, visualize Jesus chegando perto de você, Ele se manifestando a você e você sendo semelhante a Ele, porque você vai vê-lo tal como Ele é. Quanto eu já escutei testemunhos de padres levando a unção com esse texto, e o quanto eu já fiz, uma pessoa sofrendo horrores de dor, de tormento, de medo e pavor da morte. Você segura na mão dela e repete esse texto duas, 3 vezes, respira, inspira, e ela vai numa liberdade que nada no mundo foi capaz de dar. O problema é que a gente deixa isso para a última hora. Por que não vivemos isso agora? Sabemos que desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou. Não se manifestou, mas vai se manifestar, e nós seremos semelhantes a Ele. Ele é o bom pastor, merece uma salva de palmas, porque dá essa semelhança. Brada! Irmão, volta ao Evangelho.
agora para ferir o orgulho nosso, nossa prepotência, de pensar que só nós é que prestamos e vamos para o céu. Olha o que Jesus fala para todo mundo, versículo 14, 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Hoje a igreja fala e as pessoas escutam Deus através da igreja, mas Deus não tem só a igreja para falar. Deus é Deus e Ele tem todos os modos para falar. Então todas as pessoas de todas as raças, línguas, religiões, povos, culturas, de todas as etnias, Jesus não veio só para católico e só para cristão, Ele veio para todos. E Ele diz com a autoridade que só Ele pode ter, que nenhum outro pode ter. Ele diz: elas escutarão a minha voz. Talvez não escute hoje a voz do Padre Antônio. Jesus é Senhor e fonte de salvação para a humanidade inteira, não só para o grupo seleto que segue o Padre Antônio ou o Padre fulano da internet e que colabora com o dízimo e a oferta. Jesus veio para todas as ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não estão neste redil. As que estão neste redil são minhas, e nós somos dele, não somos? Mas ele tem outras, e aceita isso. Não fica com complexo porque o outro não está aqui, como é que ele vai para o céu? Isso não é problema seu. Isso é problema do Senhor, que é dono desse rebanho. Versículo 17. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Esse tipo de amor do qual Jesus fala, nós precisamos aprender a falar dele. A gente olha para a cruz e diz assim: olha o horror do pecado, o que fez jogando Jesus na cruz. Jesus diz: não, isso aqui é fruto do horror do pecado e da recusa em me aceitar, mas ninguém tira a minha vida. Isso aqui, antes de ser fruto do horror do mundo contra mim, isso aqui, antes de o mundo me fazer isto, eu é que dou minha vida para salvar o mundo. Aplique isso na sua vida de pai e mãe, esposa e esposo, do rebanho para o qual você tem que cuidar. O Senhor confiou a você um rebanho. Você acredita nisso? Você tem uma missão de pastoreio na sua vida, de pai, mãe, esposa, esposo. Todo mundo escandalizado com o tanto que você luta por essa família. Como é que você aguenta? Aí você olha para as pessoas e diz: não são eles que roubam e arrancam a minha energia. Sou eu que dou minha vida em amor por isso aqui. Uhul! Brada! Não, isso aqui não é fruto só de horror da família, não. Isso aqui é fruto, de uma liberdade. Quem experimenta o amor que eu experimento do Pai Eterno, não pode fazer outra coisa senão dar a vida do jeito que eu tenho lutado para doar, porque é assim. Amém? Amém? É assim. Agora vem a sentença mais difícil. Todos os fracassos meus de padre, de pastor na vida da igreja, isso aqui é uma confissão pública. Todas as vezes que eu falhei e fracassei na minha missão de padre, de pastorear o rebanho de Cristo na igreja, todas as vezes que eu falhei na relação com o povo de Deus,
foi porque primeiro eu falhei na relação com Ele. Todo pai e mãe fracassado na missão de ser pai e mãe, é porque no fundo tem uma relação fracassada com Deus. Uma pessoa acertada na relação com Deus, nas duas palavras dificílimas de engolir, para o mundo da liberdade, do fazer o que gosta, o que é confortável e prazeroso, o mundo que não suporta essas duas palavras, fidelidade e obediência. Na relação com Ele, quem se resolve na relação com Deus, fidelidade e obediência, porque eu experimento dele um amor que nada no mundo é capaz de me dar, você não terá dificuldade em derramar-se em fidelidade e amor para quem Ele confiou você o pastoreio. Concordam? Eu acho que dá para fazer um exame de consciência, todo mundo pensando, já sei como é que eu vou resolver os dramas lá de casa, já sei. Não é aumentando o tamanho do berro, é melhorando a qualidade da escuta dele. Não é aumentando o Papa Francisco, disse para os bispos uma das expressões mais caras no começo do pontificado dele. Para os bispos e para os padres, Papa Francisco disse o seguinte: quando o bispo está conduzindo o rebanho da igreja, e o rebanho não está sendo bom para dar lã e leite, o que tem que mudar é o trato, e não o tamanho da vara para dar pancada. Não aumenta a pancada, melhora o trato. É forte, né? Lá em casa talvez não aumente a pancada, melhora o trato. Mas antes de melhorar o trato, melhore a escuta, a fonte do amor. Se qualificar a escuta, sua voz soará como a voz de alguém que vem de Deus. Eu estou com raiva do que minha mãe está pedindo, eu estou furioso com o que o meu pai quer, mas porque eu o amo e sei que ele presta, que ela presta, ainda que seja difícil, eu vou obedecer, porque entre a minha indignação e o amor, eu vou obedecer porque vou ficar com amor. Amém? Amém? Amém. Fique com o amor. Incline a sua cabeça. Põe a mão no coração. Volte à fonte do amor. Claro, com seu pai e sua mãe. Ainda que eles tenham só falhado com você, mas você está vivo por causa deles. Agradeça, porque você tem vida por causa de um sim dos dois. Deram a você a vida. Agradeça. Agradeça tudo que eles sofreram, mas também tudo que eles ofertaram e ofertam de amor por você. E agradeça tudo que você recebe de Deus, do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais, dos seus antepassados, e você forma um fluxo de vida, um fluxo do Espírito Eterno, transmitindo aos seus, na sua profissão, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, transmitindo esse amor e essa força de vida que você recebe. Agradeça, acolha, integre e ofereça a Deus e ao mundo esse amor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Pelos prados e campinas. Pelos prados e campinas.
Jesus, obrigado por ser o pastor da nossa vida. Obrigado porque o Senhor deu-nos a vida em Deus. Obrigado por esta oferta de amor, o seu amor e o amor do Pai entregue a nós. Obrigado, Jesus. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada Fiquemos de pé. minha vida faltará, nada faltará. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente nesta palavra nessa que palavra acabamos de ouvir, que acabamos de ouvir, meditar e rezar. meditar e rezar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tomamos consciência Tomamos consciência da graça da graça de sermos ovelhas de sermos ovelhas do rebanho do Senhor, do rebanho do Senhor, que o Senhor mesmo cuida que o Senhor mesmo cuida e dá a vida e dá a vida por nós. por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Chamando-nos Chamando-nos a ser ovelhas, a ser ovelhas. o Senhor também O Senhor também nos dá a missão nos dá a lição do pastoreio do pastoreio em nossa família, em nossa família, na profissão, na profissão, no mundo no mundo e na igreja. e na igreja. Eu acolho, Senhor, Eu acolho, esta Senhor, missão esta missão de ser pastor de ser pastor nos ambientes nos ambientes que o Senhor colocou-me, que o Senhor colocou na fonte do amor na fonte do amor do Pai eterno, do Pai eterno, do Senhor Jesus do Senhor e do Jesus, Espírito Santo. e do Espírito Eu Santo. creio firmemente Eu creio